Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Hein? Se você saiu da sua casa e veio aqui essa noite e tem vindo, é porque você quer reconstruir. Você não veio à toa. Se você está vindo é porque você tem um propósito. E se você tem um propósito, Deus está vendo o desejo do seu coração. Pode não acontecer hoje, pode não acontecer amanhã, mas Deus está contemplando o seu coração. Amém? Abra sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 14. Obrigado, irmã. Todos encontraram, amém? Assim diz a poderosa palavra do Senhor. Assim, a arca de Deus ficou com a família de Obed e Edom durante 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed e Edom e tudo o que ele tinha. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Nada disso aqui estaria acontecendo, Senhor, se não fosse a tua presença, Pai. Nós pedimos a manifestação, Senhor, do teu Espírito Santo na tua igreja, Deus. Que nós possamos sair daqui, Pai, melhor do que nós entramos. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. E a igreja pode se assentar. Famílias reconstruídas pela presença. Famílias reconstruídas pela presença. Meus irmãos, esse texto que nós lemos agora está sendo bastante lido. As pessoas que estão pregando estão contando as histórias, como aconteceu. Eu vou me prender a princípio nesse versículo. A arca, ela não era Deus. Isso tem que ficar bem claro. A arca da aliança não era Deus. Ela representava a presença de Deus. Pastor, não entendi. Vai ter um culto de comemoração, aniversário de um pastor, aí convida o pastor Eliseu. Aí o pastor Eliseu não pode ir. Braz, pastor Braz, você pode ir para me representar? Não é o pastor Eliseu que está lá, é o pastor Braz representando o pastor Eliseu. A arca não era Deus, a arca representava a presença de Deus. E eu não sei vocês, mas eu fiquei me perguntando. A Bíblia, quando ela fala, a arca ficou com a família de Obed-Edom
3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom em tudo quanto ele tinha. Eu fiquei pensando, o que essa família fez que Deus se agradou dessa família? À toa não foi. O que será que é Obed-edom? O que Deus viu dentro dessa casa? Quais foram as atitudes que essa família teve, os atos que fizeram? Porque, meus irmãos, presta atenção, quando a gente lê esse texto, a gente presta logo atenção, e o Senhor abençoou a casa, e o Senhor fez prosperar. Mas o mais importante aqui nesse texto não é a prosperidade, não. O mais importante na sua vida, na minha vida, não é a prosperidade, não. Porque a prosperidade, a bênção, é uma consequência da forma com que você vive para com Deus. E eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, que não fala, a Bíblia não fala. A Bíblia fala que a mesma arca ficou na casa de Abinadab por mais de 20 anos e não aconteceu nada de extraordinário. 3 meses na casa de Obed-edom e tudo aconteceu. O que será que Obed-edom fez? Ou o que será que Obed-edom não fez para que o Senhor abençoasse tanto em tão pouco tempo essa casa? Qualquer coisa que eu falasse da minha boca, eu poderia estar pecando, não tem como, a Bíblia não, nesse texto, a Bíblia não fala nada. A Bíblia fala que a arca ficou lá e que Deus abençoou tudo. Mas a Bíblia, ela não é só o livro das crônicas, a Bíblia não é só Jó, Salmos, Provérbios. Ela começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Então, eu comecei a buscar na palavra de Deus quais atitudes que alegram o Senhor, quais atitudes que o Senhor não gosta. De fato, eu não sei o que Obed-edom fez, mas uma coisa eu sei: agradou a Deus. E uma coisa eu sei também: coisas que não agradavam a Deus, ele não fazia. Porque se ele tivesse desagradando a Deus, Deus não ia abençoar a casa dele dessa forma. O que Obed-edom não fazia? Gênesis 3, versículo de número 8. O que Obed-edom não fazia? Gênesis 3, 8 diz o seguinte: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus.
Olha, eu não sei o que Obed-Edom fez que agradou a Deus, mas uma coisa eu sei, eles não se esconderam da presença de Deus. Mas pastor, o que fez Adão e Eva se esconder da presença de Deus? Pecado, desobediência. A primeira coisa que o ser humano faz quando está em pecado, está em desobediência, é se esconder da presença de Deus. Então, se eu quero reconstruir a minha casa, se eu quero que Deus entre na minha casa e abençoe a minha casa, eu preciso me colocar de frente para Deus, eu preciso ter intimidade. Gente, ali não é a arca. Quando eu falei da arca, é porque a arca representava. Gênesis capítulo 3 não era a arca, era o próprio Deus vivo, que ao cair da tarde, se aproximava de Adão e Eva, para conversar, para dialogar, para ter intimidade. Era o próprio Deus. Mas por que eles se esconderam? Por causa do pecado. Então, quer reconstruir da forma certa? Ainda vou pegar um gancho de domingo. Quer reconstruir da forma certa? Quando Deus marcar um encontro contigo, não falta esse encontro não, não fura não. Adão e Eva furaram o encontro. O que fez Adão e Eva faltar aquele encontro foi o pecado. Então, se você quer reconstruir, quer que a presença, quer reconstruir pela presença, não fuja da presença de Deus. Não fuja da presença de Deus. Segundo, Gênesis 4, versículo 3 em diante. Texto bem conhecido. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritadinho e fechou a cara. Pastor, qual era o segredo de Obed-Edom? Não sei, mas eu posso te falar uma coisa. Ele era ofertante com prazer. Porque para Deus estar abençoando ele dessa forma, porque se ele não fosse ofertante com prazer, Deus não ia se agradar da casa dele, assim como não se agradou. E aí a gente entra aqui, num momento sensível, porque falar de dízimo e oferta, às vezes o pessoal tem que, presta atenção, todo culto tem um momento dos dízimos e das ofertas, culto de terça, culto de quinta, culto de sábado. Na hora da palavra, a gente tem reverência,
Olha, reverência, vamos nos colocar de pé para ouvir a palavra de Deus. Ok? Será que nós não temos que ter reverência na hora de dizimar e ofertar? Será? Me parece que era uma coisa tão corriqueira, que aí Caim falou assim: lá vem esse momento ofertório de novo, Deus querendo que a gente oferte as coisas para Ele. O outro falou assim: meu amigo, meu irmão, né? Meu irmão, o que nós vamos fazer não é para homem, o que nós vamos fazer é para Deus. Então nós temos que dar o melhor para Deus. Então, se você está querendo uma reconstrução na sua vida com a presença de Deus, pense 2 vezes na hora de ofertar e dizimar ao Senhor, porque nós temos reverência na hora da palavra, nós temos referência na hora da oração, mas na hora do dízimo e oferta, às vezes a gente dizima e oferta de qualquer maneira, mas Gênesis capítulo de número 4, diz que o Senhor se agradou daquele que ofertou o que tinha de melhor, ofertou com amor, com coração, com vontade. Aqui não está falando de quantidade, está falando de dar de forma voluntária, de forma espontânea. Tem muita gente querendo ser crente, tem muita gente querendo receber as bênçãos de Obed e Edom, mas não querem ser dizimista e ofertante na casa do Senhor. Já que está reconstruindo, faz o negócio certo. O que Obed-Edom fez? Eu não sei, mas se ele, a oferta dele com certeza agradava a Deus. Com certeza. Porque se ele ofertasse qualquer coisa, se ele ofertasse de qualquer maneira, a casa dele não seria abençoada. Eu não sei se você que está me ouvindo, principalmente o pai de família, o responsável da casa, eu não sei se você é dizimista e ofertante fiel. Não é aquele dizimista e ofertante, sobrou o pagamento, eu vou ofertar, eu vou dizimar, não. Provérbios, capítulo 3, versículo de número 9. Só para carimbar essa palavra aí. Provérbios 3, 9. Olha o que diz. Honre ao Senhor com os teus bens e com os restos, o que sobrar, se sobrar de toda a sua renda. É isso que está escrito? É isso que está escrito, igreja? Está escrito o quê? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias. Posso te falar? Obed-Edom ofertava primícia. Mas por que, pastor, está falando isso? Passa o próximo versículo. Próximo versículo. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Ei, quer ser abençoado? Já que está reconstruindo, reconstrói direito. Tem que ser dizimista e ofertante, mas não é para dar porque o pastor está vendo, porque o diácono está vendo, não, é para ofertar, é para entregar de coração, com amor.
Porque você não está ofertando para homens, você está ofertando para Deus. Então nós já vimos duas atitudes que Obed-Edom provavelmente, uma que ele não deixava, marcava encontro com Deus e não ia. Segundo, ele ofertava e dizimava com prazer. Terceiro, Êxodo capítulo de número 33, versículo de número 15. Assim diz a palavra do Senhor. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não me faças sair desse lugar. Deixa eu te perguntar uma coisa. A sua confiança está no Bolsonaro? Está no Lula? Está no Luizinho? Está no Rogério Lisboa? Meu amigo, eu quero saber em quem está a sua confiança. Moisés ali não estava no resort, não. Moisés ali não estava na casa de campo, não. Moisés ali estava no deserto. Deus mandou passar todo mundo. Senhor, se a tua presença não for comigo, eu nem saio daqui. Eu não sei o que Obed-Edom falou, mas uma coisa eu tenho a certeza: a confiança dele, a confiança da casa dele, estava totalmente firmada em Deus. A tua força está o quê? No teu currículo? A tua força está quantos quilos você puxa lá no supino? A tua força está onde? No teu salário? Meu amigo, se tiver ainda tempo de você mudar de opinião. A tua força, a tua confiança, a minha força, a minha confiança, só pode estar em Deus. E não tem como isso se eu não valorizar a presença de Deus. Lucas, capítulo 19, versículo de número 5. Diz assim, ó: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Vou recapitular. Jesus, todos aqui conhecem a história de Zaqueu, tá? Quem não conhece, Zaqueu era um publicano. Todo mundo conhece a história de Zaqueu. Mas o que é o mais importante? É que ali não era arca não, meu irmão. Não era um símbolo da presença não. Ali era o Deus vivo encarnado, que olhou para um homem e falou assim: ei, eu quero ir para a sua casa.
Até aí, tudo bem. Olha a reação de Zaqueu. A Bíblia falou, sabe o quê? Que ele desceu depressa. Desceu depressa, olha lá, ó, desceu depressa. E o recebeu com alegria. Como é que você recebe a presença de Deus? Se Deus chegasse agora, chamasse o seu nome e falasse: eu vou contigo para sua casa. O que ele ia encontrar na sua casa? O que ele ia encontrar lá? Você ia abrir a porta do teu quarto para ele? A porta do escritório? A porta do banheiro? Ele ia poder mexer nas suas gavetas? Aquele local do armário onde você guarda aqueles negócios lá que ninguém pode mexer, ele ia poder mexer lá? Quando nós convidamos alguém para almoçar domingo na nossa casa, a gente faz a maior questão, né? Pô, vou convidar o irmão para almoçar lá em casa domingo. Você tenta convidar o pastor Kevinho para almoçar lá em casa. Eu sei que ele gosta de churrasco, mas eu não sei se ele gosta de peixe, bucho. Aí eu não vou, eu sei que ele não gosta de bucho, eu não vou fazer bucho, porque eu quero o quê? Eu quero agradar. Eu quero que ele fique lá por mais tempo. Sabe, a presença dele lá me agrada, me faz bem. Eu quero conversar com ele. Mas quando a gente quer que a visita vá embora, a gente trata de qualquer jeito. A gente demora para abrir o portão. A gente não oferece uma água, não oferece um café, não oferece nada. Doido para a visita ir embora. Hoje nós estamos em muita vantagem em relação a Obed-Edom. Sabe por quê? Porque a arca, ela só representava, ela ficava na casa de um, depois saía, ia para o tabernáculo, foi para o templo. Mas hoje, deixa eu te contar uma coisa, mas hoje, a presença de Deus não é para ficar na tua casa e depois ela sair da tua casa. Deus na nossa casa hoje, na nossa vida, Ele tem que ser residente, morador. Quando você acordar, você tem que falar: bom dia, Espírito Santo, essa casa aqui, ela te pertence. Se tem alguma coisa escondida aqui, se tem alguma coisa que não te agrada, tire em nome de Jesus. A gente canta: essa casa é sua. Enfim. A presença de Deus hoje na nossa vida. Jesus não é só o Espírito Santo não quer ser só um visitante, sabe, vai lá, passa um tempinho, passa uma temporada, acabou as férias, ó. Ele quer falar para você igual ele falou para o Zaqueu: ei, eu quero ir para a tua casa. Teve salvação na casa do Zaqueu também. A Bíblia vai falar isso. Tem mais uma família que recebeu o Senhor em casa. A gente está falando da presença de Deus em casa. Lucas, capítulo 10,
versículo de número 38. Quando eles seguiam a viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentando-se aos pés do Senhor, ouviu o seu ensino. Maria agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga que manda ela vir me ajudar, que eu estou cansada. Meus irmãos, esse texto aí é clássico. Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. Sabe qual a lição que eu tiro dessa passagem aí? Uma irmã queria agradar o lado humano de Jesus. A outra irmã queria agradar o lado Deus. E aí Jesus mostrou para a gente que entre agradar o homem e entre agradar a Deus, o que ele prefere. Jesus, 100% homem, 100% Deus. Uma irmã queria agradar o lado humano de Jesus, o lado carnal, queria matar a fome dele. A outra irmã queria agradar o lado Deus, queria sentar aos pés dele para adorar. Aí você me pergunta, qual foi que ele gostou mais? Por que ele está me falando com isso? Ele está falando que todas as vezes na sua vida, em que você tiver que escolher entre agradar o homem e agradar a Deus, você tem que agradar a Deus. Porque isso nunca vai ser tirado de você. E quantas vezes nós desagradamos a Deus porque nós queremos agradar o homem? Quanto tempo a gente perde tentando agradar o homem e esquece da presença de Deus? Ela entrou estressada, ocupada e amargurada, e a presença de Deus estava lá. Ela saiu preocupada, estressada e amargurada, e a presença de Deus estava lá. Por quê? Porque ela não estava preocupada em agradar a Deus, ela estava preocupada em agradar homem. Todas as vezes que a gente estiver preocupado em agradar homem, nós vamos ficar estressado, cansado, amargurado. Pastor, mas e o Obed-Edom? Se ele tivesse que escolher entre agradar a Deus e o homem, ele agradava a Deus, porque Deus estava abençoando ele em tudo. Sabe outra coisa que agrada a Deus? Salmo de número 133. Se isso aqui não tiver na sua casa, você vai orar hoje pedindo. Com certeza tinha na casa de Obed-Edom. Salmo de número 133. Olha o que diz a palavra de Deus. Como é bom e como é agradável que os irmãos vivam brigando. Não é brigando não, desculpe, é unidos.
Olha o que acontece. Continua o versículo, por gentileza. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. O último agora. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Guarda isso aí, ó. Isso aí você tem que botar lá no seu celular. E ali aonde? Ali onde tem unidade, o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Eu não sei como é que estão as coisas dentro da sua casa. Isso aqui é para a família. Mas se tiver desunião, se não tiver unidade dentro da sua casa, olha lá, vocês estão inteligentes. Se onde tem unidade, tem bênção e vida para sempre. Onde não tem unidade, não tem bênção e tem morte. Tem unidade na sua casa? Se não tiver, não tem problema não, você está aqui para isso. Deus te trouxe aqui porque Ele quer fazer algo novo na sua vida, na sua casa. Ele quer transformar seu lar. Eu não sei se vocês já viram, tem esses vídeos motivacionais. Aí tem 2 burrinhos. E aí tem um capim. Só que como está um burrinho de frente para o outro, o capim está lá e tem 2 burrinhos aqui, ó. E não chegam em lugar nenhum. Aí quando os 2 burrinhos viram a cabeça para o mesmo lado, os 2 comem do capim. Como é que está você na sua casa? Com a sua esposa, com o seu esposo, com seu pai, com seus filhos? Está tendo unidade na sua casa? Está tendo unidade? Eu não estou inventando moda, é a palavra de Deus que está dizendo que onde tem unidade, o Senhor derrama bênção e vida para sempre. Na casa de Obed-Edom tinha unidade. Tinha unidade. Meus irmãos, unidade é algo tão prazeroso para Deus, que na Torre de Babel, Deus desceu do céu para ver o que estava acontecendo. Você tem noção do que é Deus descer do céu? E eles não estavam fazendo as coisas para agradar a Deus, não. A Torre de Babel não eram os crentes que estavam fazendo, não. Mas quando Deus viu a unidade, a conformidade, a forma com que aquele povo estava ali falando a mesma língua, tendo o mesmo objetivo, buscando a mesma coisa, a coisa foi tão grande, que fala assim, ó, desceu a Trindade para ver a torre, para ver o que aqueles homens estavam fazendo. Ei, você quer atrair a presença de Deus para dentro da tua casa? Você quer atrair a presença de Deus para dentro da tua casa? Tenha unidade. Tenha unidade, fale a mesma língua que a tua esposa, fale a mesma língua que teus filhos, tenha os mesmos objetivos. Não adianta um querendo comer o capim lá, o outro querendo comer lá. Você não vai comer o de lá, ela não vai comer o de lá, os 2 vão ficar com fome. Vai reconstruir, reconstrói da forma certa. Para finalizar, se eu te perguntasse, e você vai responder com sinceridade, não precisa de falar, você vai falar para você, o que você tem de mais precioso? Pode falar a verdade, para você.
O que é que você tem de mais precioso? Alguns vão falar, minha família é o que eu tenho de mais precioso. Uns vão falar, meus filhos é o que eu tenho de mais precioso. Os outros vão falar, minha esposa, meu esposo. Uns vão falar, são meus bens. Uns vão falar, são meus títulos, as minhas posses, tudo que eu conquistei, é isso que eu tenho de mais precioso. Deixa eu falar uma coisa para você. Para mim também. Não existe nada mais precioso do que a presença de Deus na nossa vida. Com a presença de Deus na tua vida, você tem um casamento abençoado. Com a presença de Deus na tua vida, você tem filhos abençoados. Com a presença de Deus, o teu trabalho vai ser abençoado. Mas quando você inverte essa prioridade, já era. Lucas 12:34. Lucas 12:34 diz assim, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. Pastor, mas como eu sei? Qual é o medidor que eu tenho para saber o que eu dou mais importância na minha vida? Você gasta mais tempo, você se empenha mais, você se dedica mais, você se envolve mais, você conversa mais, você tem mais intimidade. O que você dá prioridade é o que você se envolve mais. E aí eu tenho uma pergunta para mim e para você. Você está valorizando a presença de Deus? Você está valorizando a palavra de Deus? Ou o tempo que sobra é o tempo para a palavra, é o tempo para a oração? Onde tiver o seu tesouro, estará o seu coração. Uma coisa eu posso te garantir: Obed-Edom, o tesouro dele era a presença de Deus, porque se não fosse, Deus não ia abençoar a casa dele. Todos nós temos uma lista de prioridade. Temos ou não temos? Não tem? Mulherada então tem que marcar a gaivotinha. Cadê o pastor Luiz? Tem que marcar a gaivotinha em tudo, né? Eu não sei na sua lista de prioridade onde a presença de Deus está. Eu espero que depois de hoje você coloque ela lá em cima. Primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus, quarto Deus, quinto, sexto, sétimo e as demais coisas. Sabe por quê? Porque na agenda dele, sou eu e é você a prioridade. Pode, na sua agenda, ele pode estar lá no finalzinho, se tiver um dia, se tiver um tempo, você bota aqui, palavra, oração, jejum, intimidade. Mas na lista dele, a palavra de Deus diz que o seu nome, que o meu nome, está gravado na palma das mãos dele. É o seu nome que está lá. A prioridade para Jesus
A prioridade para Jesus somos nós. Vou fazer uma pergunta e vou finalizar com a pergunta. O Ministério de Louvor já pode se posicionar. Todo mundo aqui pensa no céu, não pensa? No céu. Todo mundo pensa no céu? Todo mundo aqui pensa no céu? Quem pensa no céu, levanta a mão aí. Quem pensa no céu, levanta a mão aí. O que tem diferente da terra lá no céu? Você já parou para pensar isso? O que é que tem lá no céu que não tem aqui na terra? Por que você quer ir para o céu? Aí você vai falar assim, você vai me responder, pastor, porque no céu tem a presença de Deus. Ué, então, peraí, eu quero ir para o céu, porque no céu eu vou ter a presença de Deus eternamente, mas aí eu estou na terra e não busco a presença de Deus. Ei, meu amigo, minha irmã, meu irmão, a sua casa pode ser um pedaço do céu. Se o que faz a diferença entre o céu e a terra é a presença contínua de Deus, por que que eu não busco a presença de Deus para dentro da minha casa? O que é o céu sem a presença de Deus? O que é o céu sem a presença de Deus? Fala para mim. O céu sem a presença de Deus não é nada. O que faz a diferença no céu é a presença do Todo-Poderoso. Então, se no céu eu quero ir para o céu, porque eu quero ficar com Ele permanentemente, por que que eu não busco essa presença diária na minha vida? Eu não sei como é que você entrou aqui, mas nesse processo de reconstrução, precisamos refazer da forma correta,